Olá, meus cumprimentos para você que está assistindo essa série O Cientista Espiritual André Luiz. A intenção minha foi trazer algumas informações ligadas à ciência que eu pude observar lógico, com as minhas limitações. Uma pessoa muito mais preparada, um cientista que tem uma visão maior do que a minha, com certeza vai ver detalhes que às vezes a gente não percebe. É igual tudo, toda a verdade é assim. A proporção que nós vamos descortinando melhor os horizontes, você vê mais. É como se você estivesse subindo escada, você sobe um degrau, você vê mais alto do que quem está embaixo. Mas se você sobe 10 degraus na escada, você pode ver por cima do muro que o outro não está vendo, e assim por diante. Então, eu estou trazendo informações que eu, na minha observação, e não é só minha, a gente vê quantas informações de ciência o André Luiz trouxe. E é em cima dessas informações do André Luiz que eu estou dizendo que o mundo acadêmico precisa se debruçar, e vai acontecer isso, sobre essas informações que ele está trazendo, verdades que ainda não é científica atual, mas é científica para quem já está estagiando no estágio do André Luiz. Então a lição hoje é a lição 252, que o André Luiz vai falar em várias obras dele sobre isso, que é perispírito e mediunidade. Perispírito e mediunidade, ele vai falar muito. Então, por exemplo, no mecanismo da mediunidade, em evolução em dois mundos, mas também no mundo maior, ele tem no domínio da mediunidade, ele vai trazer muitas informações. No Missionário da Luz, ele vai trazer muitas informações sobre mediunidade. E essa ligação mediunidade, essa comunicação, sobretudo o estudo da obsessão e o conhecimento da desobsessão, ele passa pelo estudo da mediunidade e o perispírito. As informações, como é que o espírito vai se ligar, passar essa informação para o perispírito consequentemente, vir repercutir no corpo. Como é que isso acontece? Qual é o mecanismo? Onde é que vai começar esse trabalho todo? E ele chama a atenção, na época, no livro Missionário da Luz, ele chamou a atenção a primeira vez sobre a glândula pineal, que essa glândula pineal era praticamente desconhecida na época que o André Luiz chamou a atenção. Dessa glândula pineal, que ele chama que é uma glândula de importância imensa no fenômeno mediúnico, que ele diz que o médium, na hora que está em transe, é como se essa glândula tomasse uma dimensão que chama a atenção dele. Então, esse conhecimento da glândula pineal e da mediunidade é um fenômeno fantástico que André Luiz vai desenvolver nos seus livros, e hoje já tem bastante pesquisa sobre a glândula pineal. Ainda sobre glândula pineal e mediunidade, ainda a comunidade científica oficial ainda não está enveredando. Existem alguns cientistas que já vêm trabalhando isso, mas não é o normal ainda, mas vão trabalhar. Sobre a mediunidade, o fenômeno da mediunidade de cura no ectoplasma, que normalmente é formado aí, sobretudo, do corpo etérico. Isso também é um fenômeno mediúnico que não é ainda estudado no mundo acadêmico, mas ele vai chamar a atenção desse fenômeno. E a mediunidade tem tudo ligado com o perispírito, porque você veja, o espírito do outro lado, ele não tem corpo físico, mas ele tem corpo perispiritual. E ele vai agir no perispírito do médium para começar esse processo de mediunidade. Mas como age? Que lugar é que age? Onde é que ele penetra? Ele
tem domínio sobre os centros de força, tem domínio total no médio inconsciente, tem domínio parcial no médio semiconsciente, ou um domínio assim pequeno no médio que é quase que ele se tivesse apenas sofrendo só a influência. Como é que essa mediunidade vai agir no fenômeno da vidência? Como é que ele age lá no hipocampo? Como é que ele age no hipocampo para controlar os córtex da visão, da audição? Como é que ele vai fazer isso, esses córtex? Como é que ele vai agir? E como é que essa sintonia funciona? Como é a frequência dessa sintonia? Ele vai comparar, às vezes, com ondas estudadas na física, ondas eletromagnéticas, vai fazer comparações com a onda da televisão, do rádios, as ondas curta, média, longa e as ondas ultra curtas que vai fazer do espírito. Ele tem uma série de informações que a mediunidade ainda não é estudada pelo mundo acadêmico. Não é porque ela não acredita no espírito. Como é que ela vai acreditar na mediunidade? Os cientistas precisam primeiro acreditar que o espírito existe para depois estudar a mediunidade. E quando estudar a mediunidade, será uma avalanche de transformações que vai sofrer a psiquiatria e a psicologia, porque a psicologia e a psiquiatria estuda muito as distonias, mas estuda as distonias das neuroses, um número grande de neuroses é estudada. Estuda a patologia de uma personalidade psicopata, e existe várias personalidades psicopatas estudada. Existe as distonias das patologias do psicopata, vários tipos de psicopatias é estudada, mas eles ainda não estudam o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico, com certeza, vai ser uma revolução nesse meio de psiquiatria, psicologia, porque ainda existe mediunidade junto, às vezes, da neurose, junto de personalidade psicopata, existe junto de psicopatas. Então, existe um mundo imenso, uma variedade imensa de mediunidades que o Allan Kardec estuda pela primeira vez, metodologicamente ele estuda, e a partir dos estudos do Allan Kardec sobre a metodologia da mediunidade, é que vai aparecendo uma série de trabalhos, sobretudo, inicialmente na metapsíquica, na parapsicologia, mas agora vai ter trazido isso para o mundo de ciência acadêmica. O Allan Kardec já falava isso, mas o André Luiz dá uma série de informações que vai precisar o mundo acadêmico se debruçar sobre isso. E vai se debruçar, não tenha dúvida, porque ele está trazendo fatos. E fatos é a base das pesquisas de ciência. Primeiro, o fato existe, vamos estudar o fato. Que hipótese é que explica esse fato? Vamos fazer pesquisa para saber se é verdadeira ou não. Quando os homens de ciência forem estudar, eles vão ficar impressionados com a quantidade de informações que o André Luiz trouxe. Deus te guarde, meu irmão. Até o próximo encontro nosso.